Bom, agora nós vamos chamar o Dr. Emerson Melgaço, cirurgião plástico, meu sócio na Ravivari e meu minha marido. esposa, né? Obrigado. Aprendeu tudo comigo, tô brincando. Exatamente. Brincadeira. Vou chamar o Dr. Emerson para falar um pouquinho sobre cirurgia plástica. E eu queria também aproveitar para contar um pouquinho da história da Ravivari, né? A Ravivari, ela já tem 18 anos, nós já temos 25 anos de formados, os dois, e nós criamos a Ravivari, né, com a ideia justamente de ter essa visão da parceria do casal, né, na cirurgia plástica. Tanto a visão feminina quanto a visão masculina, somos de residências diferentes e nós somamos nossos conhecimentos, nossa experiência, nossa visão sobre a cirurgia plástica, justamente para poder tentar oferecer para as pacientes um tratamento mais completo, vamos dizer assim, né? Exatamente. E agora a gente resolveu agora abraçar essa causa, que é o tratamento de lipedema, porque o Emerson começou a ter muita procura na clínica, né? Ele trata pacientes pós-obesas e faz as cirurgias reconstrutoras de pós-obesidade, e ele começou a ter muita procura há algum tempo já, né, como a Meire contou, sobre esse assunto, e é um assunto que ainda é pouco difundido, né, e pouco conhecido no Brasil. Tem alguns serviços em outros estados, mas que existia essa falta aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, desse tratamento. E a gente resolveu montar uma equipe, né? Já tem um tempo que nós estamos trabalhando nisso, resolvemos montar uma equipe multidisciplinar para que a gente possa receber essas pacientes e orientá-las, né, de uma forma bem, como que eu vou dizer assim, bem correta, né, para qual caminho ela vai seguir, porque não vai ser só a cirurgia, antes disso vão ter outros passos, e muitas pacientes não vão ser candidatas à cirurgia. Mas a gente precisava montar essa equipe para poder ter essa visão aí, esse acolhimento para essas pacientes de lipedema. Então, palavra com... Bela, obrigado. Primeiro agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. E para falar sobre lipedema, dentro da cirurgia plástica, eu, como cirurgião plástico, o belo para mim sempre me atraiu muito, né? E haja vista a esposa que eu escolhi para mim, né? Que é linda, a doutora Isabela, realmente é um exemplo de beleza. Mas eu sou médico e isso é muito importante colocar para o paciente, porque a medicina tem que ter uma visão global. A beleza ela é fundamental, como dizia o poeta, mas a saúde, né, também é uma coisa muito importante. E quando veio o tema do lipedema, a minha história no lipedema, ela é interessante porque eu não escolhi o lipedema, acho que o lipedema me escolheu. Eu comecei a ter, igual a Isabela falou, vários pacientes começaram a aparecer no consultório e existia, da minha parte, a ignorância completa sobre o tema. E a queixa sempre a mesma, e isso começou a me intrigar de uma maneira tal que eu comecei a estudar. E falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Dr. Emerson Melgaço, eu sou médico, eu sou professor de cirurgia plástica da pós-graduação da FEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Eu coordeno o serviço de cirurgia plástica do Hospital Vera Cruz e Life Center da Rede D'Or atualmente, e sou speaker do Body Tight Morpheus da SkinTech. E também, juntamente com a doutora Isabela, sou diretor da Ravivari Cirurgia Plástica. Então, voltando ao assunto do lipedema, o que me entregou foi uma paciente que chegou para mim há mais ou menos 5 anos atrás, falando a seguinte questão: doutor Emerson, eu estou vindo no senhor porque eu fiquei sabendo que só existem 2 médicos no Brasil que tratam lipedema, do ponto de vista cirúrgico. É o senhor e um outro médico em São Paulo. E por surpresa minha dela ter tido essa informação, eu falei, mas qual que é o nome da doença da senhora? Eu tenho lipedema. Eu falei, não, a senhora está falando linfedema, né? Eu falei, não, doutor, eu tenho lipedema. Eu falei, então acho que a senhora deve ir lá para São Paulo operar com esse médico, eu não sei nem o que a senhora tem, nem o nome da doença eu não sei. E junto com isso, a gente brinca que em medicina as coisas vêm aos pares, e junto com ela vieram mais outras, e como a Isabela falou, eu opero muito paciente pós-bariátrico, e não é uma doença, né? A obesidade não está diretamente associada ao lipedema, mas a gente entende que tem uma coisa em conjunto. E aí, com essas pacientes aparecendo, com essa história toda, esse sofrimento todo dessas pacientes, eu comecei a estudar, eu comecei a procurar, e a gente se interessou.
E o objetivo grande de transformar a Ravivari, que é um centro de tratamento de medicina, né, de cirurgia plástica, pensando na beleza sempre, mas a gente pensou também em acolher essas pacientes de uma maneira, no caso da cirurgia reparadora, de acolher essas mulheres de uma maneira eficaz e com gente bem formada, com gente que saiba o que está fazendo, né, que saiba que tem interesse comum de tratar esses pacientes. Bem, algumas coisas, né, eu já até falei, por exemplo, qual o impacto da doença na minha área de atuação? Foi isso que aconteceu, como eu falei. Eu me senti muito motivado a estudar e começar a trabalhar com o lipedema, porque eu vi o impacto socioemocional que essa doença causa em nossos pacientes e o contato do dia a dia com essas pacientes que começaram a aparecer no consultório e a gente muitas vezes sem como dar diagnóstico, né? Até que a gente começou a entender um pouco mais, e como a doutora Roberta falou, basicamente o diagnóstico de lipedema é um diagnóstico clínico. Os exames de imagem e os exames laboratoriais, os laboratoriais são quase inexistentes, e os exames de imagem eles servem muito mais para guiar a conduta a ser realizada do que realmente para dar o diagnóstico. Então isso é muito importante, né? E junto com isso, essa questão do hub, de criar então um grupo para tratar. Com relação às novidades tecnológicas e abordagem de procedimento, volto a dizer isso, não tem como tratar lipedema se você não tiver uma equipe multidisciplinar, ou seja, a atuação do nutricionista ela é fundamental para o preparo desse paciente e para a condução desse paciente no futuro. A questão do vascular, que muitas vezes ele é o primeiro a ter o contato com esse paciente, e também vai nos ajudar muito na questão de como conduzir esse paciente e afastar as outras patologias, como varizes, como outras lesões, né, do linfedema também que está relacionado. A questão da fisioterapia, que vai acompanhar, como o Valquíria falou, desde no pré, como no peri, quanto no pós-cirúrgico. A questão da abordagem psicológica, esse paciente vem com uma carga emocional muito grande, né, que ele sofreu várias críticas e que ele era desrespeitado, muitas vezes até pela gente, pelo médico, pela ignorância de não saber como conduzir, né, e não sabia o diagnóstico dessa doença, né, nem intencionalmente, mas não sabendo como conduzir esse paciente. Então essa questão de juntar um grupo de excelência em Belo Horizonte dentro da Ravivari foi exatamente o objetivo de criar um hub de especialista que para o paciente que está em Minas Gerais ou na região, não precisa de sair mais de Belo Horizonte ou dessa região para ir operar. Porque eu vejo muito aqui no Brasil hoje que existe centro de referência em alguns locais e o paciente só vai para lá por quê? Porque é só lá que faz isso. Não, Belo Horizonte tem sim hoje um centro de referência em lipedema e vocês estão muito bem acolhidos com a nossa equipe. Então é isso. Com relação à tecnologia, existem várias tecnologias hoje que a gente pode usar para tratar o lipedema. Do ponto de vista cirúrgico, o que eu posso falar para vocês, que a gente tem uma experiência muito grande, é com a radiofrequência bipolar, que é o BodyTite, o Morpheus. Ele ajuda muito na retração de pele. Mas a gente está pensando em tratar uma doença. Então, como a gente trata uma doença, a gente trata sempre como uma causa global. Então, todas essas áreas de tecnologia, tanto na parte nutricional, fisioterápica, psicológica e vascular, vão ser fundamentais. Além da tecnologia do BodyTite, a gente tem também a lipoaspiração ultrassônica, que no meu entendimento talvez seja o grande futuro da cirurgia para tratamento do lipedema, pela questão da não lesão ou da pouca lesão linfática quando se utiliza essa tecnologia associada à lipoaspiração. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter resultado em alguns anos para a gente poder realmente falar qual que é a melhor tecnologia para ir. E com relação à questão também de outras perguntas que vieram, foi assim, quais os resultados obtidos, né, e como os tratamentos se interconectam dessa forma. É importante falar, como diz, que o lipedema ele não é fácil de tratar, né? Ele não é uma doença simples. E muitas vezes a questão da procura de um cirurgião plástico é uma procura de um cirurgião plástico que tem especialização em tratar o lipedema, porque a lipoaspiração que é realizada no lipedema não é uma lipoaspiração convencional em que a gente está objetivando a retirada de gordura para definir um contorno corporal. A gente está realizando um tratamento médico que hoje em dia é o único tratamento realmente eficaz no controle da dor e no controle do lipedema, que até hoje, pela Sociedade Americana, a única maneira de se tirar
a célula inflamatória, se tratar a inflamação do tecido gorduroso é através da sua extração, e no caso a extração através da lipoaspiração. E essa lipoaspiração é uma lipoaspiração muito particular, onde que a gente, mais do que não só tirar o excesso de gordura, a gente também tem que evitar a lesão dos linfáticos, porque isso geraria um problema ainda maior no paciente com lipedema. Então, a procura de profissionais habilitados e credenciados para que possa realizar essa sua cirurgia é muito importante. Com relação à questão de a criação desse hub de profissionais, como eu havia falado, essa interação e esse preparo, a Ravivari criou um protocolo, e é um protocolo de tratamento, em que todos nós conversamos, né, de maneira interativa para que você se sinta protegida, para que você se sinta bem cuidada e bem assistida, como a Mônica falou no início, para que você se sinta abraçada aqui dentro. Porque quando você tem um protocolo exclusivo, você tem um tratamento mais eficaz. E é importante dizer que você não está sozinha, né? Essa caminhada, ela parte da sua decisão de procurar a nossa equipe e a gente vai te abraçar da melhor maneira possível. Uma outra pergunta que me fazem, né? O que o paciente deve fazer para aderir a esse tratamento, né? É sempre importante, voltando àquela tecla da equipe multidisciplinar, parece clichê, mas é importante. Então, o vascular, ele vai ser normalmente a porta de entrada desse paciente, que vai chegar até a gente. Saiba também, juntamente, que obviamente o vascular, lá na Ravivari, o vascular atendendo o paciente, ele vai indicar o fisioterapeuta, que vai trabalhar essa parte toda importante para combate da doença e controle da doença. A alteração nutricional, que normalmente esse paciente vem, né? O nutricionista vai te orientar direito, doutora Portugal vai poder orientar extremamente a dieta, baseada numa dieta anti-inflamatória e como conduzir, né? A questão da atividade física, né? A gente tem o Kenji, que não pôde estar com a gente aqui hoje, mas é um preparador físico assim, extremamente gabaritado e estudioso, que vai preparar esse paciente para uma atividade física própria, específica, para melhorar a qualidade e a força muscular nos membros inferiores, né? E voltando para terminar, puxando um pouco da sardinha para o meu lado de novo, volto a entender que a única forma realmente de se tratar o lipedema de maneira eficaz vai ser a cirurgia. Então, para o paciente entender, para você entender como que vai ser o seu tratamento, é o seguinte: você nunca deve ir para uma cirurgia no primeiro momento. Nunca. Porque normalmente quando esse paciente chega com a queixa, né, de uma possível lipedema, ele é diagnosticado, essa doença é uma doença crônica, ela já está com você desde a sua puberdade, né? Então, quando você procurou o vascular, porque aquilo começou a te incomodar tanto, você já tem uma doença crônica. E essa doença crônica, para poder estar bem para uma cirurgia, você tem que ser bem preparado. Então, a questão nutricional, a questão vascular, a questão hormonal, tudo isso vai ter que ser trabalhado. Mas, efetivamente, quando esse paciente está bem preparado e ele é operado, teremos realmente resultados duradouros, teremos resultados eficazes e uma satisfação muito importante. Uma última coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho que é muito importante, que eu acho isso que em toda cirurgia plástica isso é fundamental, é alinhar a expectativa do seu paciente com o resultado. Porque muitas vezes o paciente de lipedema, ele procura um médico com algumas alterações dismórficas, né, algumas alterações distróficas do tecido, e ele tem um nível de expectativa muito alto com relação à questão estética. E se isso não é bem trabalhado pelo profissional que vai atuar, que vai te operar, isso é muito frustrante. Porque a dor, né, ela é uma dor física, mas ela é uma dor psicológica. Então, talvez a dor psicológica seja até maior do que a dor física. Então, essa questão da realidade com a expectativa tem que ser muito bem trabalhado. E hoje, né, por coincidência, eu tenho uma parceira de trabalho que trabalha comigo na rede pública, e conversando com ela sobre a jornada, ela é uma paciente de lipedema, e essa surpresa para vocês, a gente quis convidar a doutora Luciana, que é uma paciente de lipedema, é uma anestesista extremamente gabaritada e é uma pessoa que trabalha já com lipedema, e ela criou protocolo para atendimento do paciente no pré-operatório, para a condução ideal e adequada desse paciente. Então eu queria chamar a doutora Luciana aqui
para a gente conversar um pouquinho sobre, para ela dar o depoimento dela, de como que foi essa jornada dela no lipedema. É muito interessante a visão do médico que submeteu a esse procedimento, para poder falar um pouco para vocês do que é, né, a expectativa e a realidade da doença. Luciana, por favor, vem cá. Deixa eu passar aqui. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Emerson, doutora Isabela, pelo convite. Assim, a partir do momento que você tem o diagnóstico, é muitas vezes uma surpresa, né? Até para mim, sendo uma profissional da saúde, sendo uma médica que já trabalhou muito com cirurgia plástica, eu não tinha a menor ideia do que era o lipedema. E quando eu finalmente descobri o motivo de todo o meu incômodo, foi ao mesmo tempo uma surpresa e um alívio, né? Que parece que tudo aquilo que você já sentiu é finalmente explicado. O que é importante frisar aqui é que o doutor Emerson já falou e que todos os profissionais aqui que passaram, é que é de suma importância a gente ter um acompanhamento realmente multidisciplinar. Então, todo mundo aqui vai fazer seu papel, todo mundo faz o papel para ter o melhor desfecho possível para esses pacientes, né? Igual eu, felizmente, tive. Olha, a gente tem já protocolos que são bem definidos, que já foram bem estudados, que estão bem elucidados e que são eficazes no tratamento e na prevenção de dor em cirurgias de grande porte e em cirurgias de alto potencial álgico, né? Que a gente fala que tem um pós-operatório muito doloroso. Nesse processo da cirurgia do lipedema, que é uma cirurgia bem agressiva, é uma cirurgia grande, que existe um cuidado maior, a gente já tem esses protocolos que a gente atua desde o pré-operatório para modular a dor dessa paciente no intraoperatório e no pós-operatório. Então, o trabalho do anestesista não é só no intraoperatório. A gente vai conversar a gente vai conversar antes, né? E por isso é de suma importância uma avaliação pré-anestésica. Então, a gente vai fazer esse contato antes com o paciente. Vão ter anestesistas, né, qualificados para isso, para fazer esse contato antes com o paciente. De conversar, é o momento do paciente encontrar seu anestesista, tirar suas dúvidas, é o momento do anestesista conhecer o paciente e definir a melhor estratégia para o tratamento daquela paciente, né? É importante frisar que a individualização dessas pacientes é muito importante, né? Pacientes diferentes têm demandas diferentes, então protocolos diferentes podem ser instaurados. Então, cada paciente vai ser tratada de uma maneira individualizada, né? Nem sempre, a anestesia nunca é e nunca vai ser uma simples receita de bolo, né? A gente procura individualizar cada caso para a gente chegar ao melhor resultado possível. E nesse caso de uma cirurgia de grande porte, que é uma cirurgia, né, de muito potencial álgico, a gente tem que tratar bem desde o início, desde antes da cirurgia, para que o resultado seja eficaz no pós-operatório, porque se a gente tem uma paciente com dor, é uma paciente que não vai estar feliz e é uma paciente que não vai conseguir o tratamento adequado, né? A fisioterapeuta não vai conseguir drenar, não vai conseguir fazer a mobilização, então é mais chance de aderência, mais chance de retração, e é isso que a gente não quer. Então, uma paciente sem dor é uma paciente que vai conseguir fazer o pós-operatório mais bem feito. É ótimo que você colocou, Luciana, e assim, até para colocar bem isso para todo mundo, que era uma coisa que eu não tinha essa visão, né? Essa questão da importância também do anestesista. Eu acho que isso não tem, para te falar a verdade, assim, essa visão multidisciplinar, quando a gente fala, o anestesista tinha ficado um pouco de fora dessa história, né? Então, até assim, colocando até assim já, né, de novidade, e o convite que eu acho que ela vai aceitar, a doutora Luciana faz parte da nossa equipe Ravivari também, para poder tratar, porque eu acho que o que é o mais legal quando a gente montou essa equipe foi que grande parte dos prestadores de serviço, dos profissionais da saúde que estão com a gente são portadores de lipedema. Sim. E isso é muito interessante, porque a pessoa entende onde que a dor, onde que é realmente a dor. É muito fácil você falar de uma coisa que você não conhece. Agora, quando você tem, é outra coisa, né? Quando você já vivenciou aquilo, é diferente. Exatamente. Né? E essa questão que você me colocou ontem, quando a gente conversou, e eu achei muito interessante o que você falou aqui agora, é exatamente a questão da importância do anestesista no controle da dor pós-operatória, porque, igual você falou o seguinte,
o pós-cirúrgico, ele é muito importante. Eu falo muito isso com o paciente. É como eu tenho filhos e eu falo isso assim, olha, com o paciente. Você tem filhos, você sabe o que é um combinado? Assim, você vai deixar o menino jogar videogame se ele fizer isso. E eu tenho um combinado com o meu paciente. O meu combinado eu tenho com ele, ele tem comigo. A expectativa de um paciente quando procura um cirurgião plástico é que ele cuide desse paciente com respeito, com carinho e que ele faça a melhor cirurgia possível. E mais do que isso, que ele esteja presente junto a esse paciente o tempo inteiro, tanto no pré quanto no pós-cirúrgico. É aquela questão de dar assistência, de estar à disposição do paciente. E quando você me relata essa questão do controle da dor, e você vivenciou isso, e eu não sei como é que foi essa expectativa da dor no pós-cirúrgico, a importância da anestesia ela é fundamental, porque um paciente bem, né, com controle de dor adequado, ele vai tolerar uma intervenção fisioterápica que é fundamental no pós-cirúrgico, ele vai conseguir mobilizar melhor esse membro, ou seja, ele vai diminuir a incidência de trombose, de embolia, que são complicações que são sérias na cirurgia do lipedema, e ele vai conseguir uma adesão muito maior no tratamento, porque ele está controlado a dor. E essa dor ela vai ser um período, porque o que normalmente o paciente procura a cirurgia de lipedema, e foi o que você me relatou, é porque você tem dor. Mas o mais curioso é porque para poder tirar a dor, você vai passar por um processo de extrema dor. Se você não tem esse controle adequado, a adesão e o sucesso final do meu trabalho pode ser perdido. Então, a questão da anestesia, do controle da dor no pós-cirúrgico é muito importante. Então, volto a falar aqui, reiterar, a doutora Luciana agora faz parte da equipe Ravivar, ela foi intimada, ela não foi nem convidada nessa questão, porque eu acho que é muito importante essa situação da gente ter um time muito coeso e um pré-anestésico bacana e um pós-cirúrgico, né? Um controle álgico aí que é fundamental, que muitas vezes a gente não tem, né? Isso é muito importante. Para a gente chegar a um resultado importante, né? Um resultado melhor. Se a gente já começa com o tratamento antes da cirurgia, a gente sabe que a incidência de dor é muito menor. A gente consegue controlar mais, a gente faz o que a gente chama de uma modulação da dor. A gente consegue diminuir ela muito e a gente mantém isso mais forte no intraoperatório e a gente vai manter no pós-operatório. Quando você operou foi em São Paulo, né? São Paulo. Você teve essa abordagem ou não? Tive. Foi a partir... Eu me interessei muito porque eu tive também, além de eu ter lipedema e ter feito a cirurgia, o meu pós-operatório foi muito tranquilo. Então, eu comecei a estudar esses protocolos e eu vi que, assim, para mim, o que eu fiz foi muito eficaz. Não significa que para todas o meu será eficaz. Existem várias opções que a gente pode fazer de acordo com a paciente, as suas demandas e limitações. Maravilha, Luciana. Muito obrigado, viu? Prazer.